Veja bem, fazer uso político dos males causados pelo MST ou pelo MTST não é exatamente uma leviandade, porque é um uso político virtuoso. Você está fazendo um uso político não indevido, não em cima de uma falsidade. O quê? O MST e o MTST são movimentos criminosos, são movimentos terroristas. A CPI vai destrinchar as entranhas desse movimento, mas a superfície desses movimentos é essencialmente criminosa. Se a gente vivesse num país que tivesse uma justiça real, esses movimentos já teriam sido criminalizados em si, suspensos em si, proibidos em si, e toda pessoa que aí sim faz uso político leviano de movimentos terroristas, dizendo que são movimentos sociais, essa pessoa sim deveria ser condenada juridicamente e não poder disputar cargos políticos. Eu estou falando do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o líder de um movimento que vive de invadir propriedade privada. Ah, não, porque a propriedade ali não cumpre a sua função social. A função social é uma abstração, meu caro. O que é a função social? Se um proprietário quiser alugar ou deixar aquilo ali vago por algumas semanas, por alguns meses, para aquilo render, para aquilo valorizar, ou coisa do tipo, é a questão do proprietário. O empresariado cumpre a sua função social, gerando lucro para o seu empregado, gerando possibilidade de habitação para o seu inquilino, assim como um fazendeiro que eventualmente está produzindo na sua fazenda, gera, como o agronegócio gera no Brasil e no mundo, a possibilidade de quase 2 bilhões de pessoas serem alimentadas. Essa é a função social. Aí entra um movimento do Sem Terra, invade, arrebenta com tudo, destrói os animais, destrói a lavoura, faz uma depredação, enfim. Esse movimento em si já é criminoso. O uso político que o PT, que o Guilherme Boulos se utilizam desses movimentos já é em si criminoso. A possibilidade de ter o governo financiando esses movimentos, e esses movimentos que são em si terroristas e criminosos, que vivem de invadir propriedade privada, um direito sacrossanto em qualquer democracia normal no mundo, é criminoso. O governo abrigar terroristas do movimento do Sem Terra, viajar com eles, como João Pedro Stede viajou para a China, abrigar no Embrapa, abrigar em outras sedes, abrigar em instituições do governo, é absolutamente criminoso. Então essa CPI vai ser didática. Ela não precisaria nem ter uma investigação. Ela só poderia demonstrar para a população que foi iludibriada e que teve a sua mentalidade deformada a fim de achar que o proprietário rural no Brasil é um criminoso, como diz o Zé de Abreu, que o agronegócio no Brasil é criminoso, um agronegócio que funciona, que gera a força motriz que sustenta a economia do país, que gera alimento para 2 bilhões de pessoas é criminoso, enquanto o MST, que vive de arrebentar com a propriedade privada alheia, é um movimento virtuoso social que está querendo justiça social. Ou seja, é uma inversão em si do discurso. Então, se o Salles demonstrar de maneira cabal, didática, cristalina, o que já deveria ser cristalino, ele pode sim fazer bom e virtuoso uso político para demover São Paulo de eleger um sujeito que é líder de um movimento essencialmente criminoso e terrorista, que é o Guilherme Boulos. Assim como fazer com que se perceba que esse governo, que é essencialmente criminoso, por que é um governo essencialmente criminoso do PT? Porque ele teve a sua cúpula na cadeia, cara. O presidente da República estava na cadeia até ontem. Foi solto por questões jurídicas. Então é muito fácil para um governo criminoso abrigar um movimento criminoso que apoie politicamente, sociologicamente, esse governo criminoso. Ou seja, é criminoso dando a mão para criminoso. Então, no Brasil, a gente não precisa nem de investigação. A gente precisa de esclarecimento. A CPI veio para esclarecer o óbvio. Um governo criminoso está apoiando um movimento terrorista que vive de um crime, que é invadir propriedade privada, e um candidato a prefeito de São Paulo é líder de um movimento criminoso que vive de invadir propriedade privada. Isso deveria ser óbvio, como é óbvio em toda democracia e em todo país que tem uma justiça legal. Não tem membros da justiça que ficam indo em palestras sediadas por criminosos do Sem Terra, por exemplo, como foi o caso do Lewandowski. Mas quem disse que no Brasil a gente tem uma justiça normal e a gente tem uma democracia legal? Essa é a pergunta que eu faço para vocês.